Lucas, capítulo 5. Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Lucas. Ficaremos de pé. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Está lendo na minha versão, os irmãos me acompanhem por gentileza. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar. Deus, mais uma vez em oração, nós nos achegamos a Ti, conscientes, ó Deus, da nossa pequenez e da nossa pecaminosidade. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre a Sua palavra aos nossos corações, e que nessa noite nós sejamos encorajados, confrontados, despertados, ó Deus, consolados e instruídos, ó Deus, a viver cada dia mais a Sua palavra, a praticarmos cada dia mais a Sua palavra. Fale conosco, ó Deus, porque bem sei que em mim não há palavras que trarão vida à vida de todos aqueles que estão aqui reunidos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, como na quarta-feira passada, se eu não me engano, nós refletimos sobre a oração no ministério de Jesus, cujo tema nós denominamos de a oração é o início de tudo. E essas reflexões se baseiam no Evangelho de Lucas, sobre os episódios em que a oração foi um destaque no ministério de Jesus. E nós queremos trazer então, às quartas-feiras, pela misericórdia de Deus, a reflexão, justamente esses episódios em que a oração foi destaque no ministério de Jesus. Como foi dito na semana passada, o Evangelho de Lucas é considerado por alguns comentaristas como o Evangelho da oração. O Evangelho de Lucas destaca a oração no ministério de Jesus. E é justamente por isso que teremos por base o livro de Lucas. E hoje, amados irmãos, eu quero trazer a reflexão, ou a mesa da reflexão, aos nossos corações nessa noite. Retiro de oração é o tema da mensagem. Nós estamos diante de um episódio que é a cura de um leproso. E esse episódio se deu ali pela região da Galileia, quando Jesus termina o sermão no monte e ele está descendo o monte. E ao descer o monte, Jesus então começa a pregar o evangelho nas regiões. E vai para os vilarejos, povoados. E então Jesus entra numa cidade, num vilarejo, num povoado. E então acontece esse episódio, um leproso vai até Jesus. Apesar, amados irmãos, da palavra lepra, ela abranger uma variedade de doenças de pele, e nem todas
essas doenças de pele são infecciosas. Provavelmente o caso desse homem aqui, relatado por Lucas, abre parênteses, Lucas era um médico, então ele tinha propriedade para dizer, fecha parênteses. O caso desse homem provavelmente era um caso muito sério, devido à ênfase que Lucas deu. E qual a ênfase? Coberto de lepra. Ao dar essa ênfase, isso traz a provável ideia de que esse homem sofria de um caso sério de lepra, o que nós conhecemos hoje como hanseníase. Em Levíticos capítulo 13 estão as leis da lepra, explicando os procedimentos a serem tomados em cada caso. Se a pessoa fosse considerada impura quando ela tinha, então, a lepra, acontecia algo que é um pouco chocante para nós quando lemos a palavra de Deus. Isso se encontra em Levítico 13, 45 e 46, quando a pessoa era considerada impura. O que é que acontecia com ela? Acontecia isso. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas, os seus cabelos deixados sem pentear ou desgrenhados, em outras versões, com a mão sobre a boca gritará impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Estará impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Esse era o quadro daquele que era considerado leproso. E se a pessoa fosse sarada ou curada, então aplicava o que está em Levítico 14, que fala sobre os rituais de purificação e oferta para a vida do leproso. Mas é bem verdade que nós sabemos, ao estudarmos um pouco, que a vida daqueles que eram leprosos não era nada fácil. A narração deste fato nos revela algumas verdades preciosas que eu vou passar de relance, porque essa não é a ênfase da nossa reflexão nessa noite. Mas alguns fatos nos chamam a atenção e eu gostaria de expor para os irmãos nessa noite. Versículo 12 do capítulo 5 começa, então, narrando o fato. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra, todo tomado, seu corpo todo tomado por lepra, veio à sua presença. Isso daqui também já chama a atenção, porque um leproso, como nós lemos, devia ficar fora da cidade, fora da arraial. Ele não podia falar com ninguém, ele não podia se encontrar com ninguém, a não ser outros leprosos. Esse homem vivia, assim como os outros leprosos, à margem da sociedade, fora de contato. E esse homem, então, vem à presença de Jesus. Quando ele viu Jesus, e é possível, amados irmãos, que ao vir à presença de Jesus, esse homem já tinha um certo conhecimento de quem era Jesus. E quando ele vem a Jesus, e quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra. Isso daqui é um ponto interessante. Prostrou-se com o rosto em terra, quando ele viu Jesus. Mateus, também discorrendo e narrando esse fato, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos narram esse fato. Mateus diz que quando ele viu Jesus, ele adorou. Esse homem provavelmente sabia quem é Jesus, e ele reconheceu Jesus, e humildemente ele se dobrou e se lançou aos pés de Jesus, demonstrando humildade, submissão. E prossegue então no texto que, quando ele prostrou-se com o resto de terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Senhor, se quiser, pode purificar-me. Essa expressão revela também o reconhecimento que só Jesus, amados, pode mudar o quadro, as circunstâncias e a vida. Porque ele está expressando: Jesus, tu és soberano, tu és o Todo-Poderoso, só tu podes.
aonde as nossas forças não são capazes, quando acabam todas as nossas possibilidades, o único em quem nós podemos recorrer é Jesus. E o ser humano, o homem que tem consciência disso, humildemente olha para Jesus, se dobra diante de Jesus e reconhece: só tu podes, se o Senhor quiser. É se o Senhor quiser. Eu não posso, eu não faço, eu não tenho condição de fazer, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Precisamos nos achegar, irmãos, com essa postura diante de Deus. O que nós vemos hoje é: eu decreto, eu determino, eu não aceito. Não existe essa verdade na Bíblia Sagrada. O ser humano não tem essa capacidade, e isso é movido por arrogância, por soberba, por orgulho. Nós precisamos nos dobrar diante da presença poderosa de Deus, humildemente, e rogar, se o Senhor quiser. Mas continuando, amados, versículo 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Essa aqui também é um trecho escandaloso. Se nós entendermos o contexto daquele tempo e pararmos para pensar o quanto absurdo isso foi naquela época. Os leprosos viviam à margem. Os leprosos não podiam ter contato com ninguém. Os leprosos eram considerados impuros. A lepra, irmãos, era uma doença em que as pessoas tinham medo e repugnância naquela época. E quando esse homem se achega até Jesus, roga a Jesus, e Jesus estende a mão e toca, meu Deus! Jesus está quebrando tabus sociais. Jesus está indo contra a pressão religiosa, contra o peso da religião daquela época. Jesus está demonstrando a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu grande amor pelos pecadores. Jesus estende a mão e toca nele. E não é um tocar de um tapinha no ombro, é um tocar de receber, de acolher, de abraçar. Você imagina aquele homem com rançaniza, com a sua pele em carne viva, com mau cheiro, com as suas roupas rasgadas, sujo, fedendo, e Jesus toca nele. Meus irmãos, nós somos amados por Jesus, nós não merecemos a graça de Jesus, mas Jesus vem com a sua mão e toca, e nos recebe, e nos abraça. Isso deve ser o nosso coração de alegria. Jesus tocou nele, isso foi escandaloso. E a resposta de Jesus ao tocar nele, a estender a mão e tocar naquele homem, dizendo: quero. Respondendo ao homem: quero sim, fique limpo, ou seja, purificado. Quando as nossas vontades, ou quando a minha vontade, amados irmãos, se alinha à vontade de Deus, o resultado é imediatamente ele foi limpo. Quando as nossas vontades se alinham à vontade de Deus, imediatamente é o resultado. Ele ficou limpo. Em 1 João, demonstra ou corrobora para esse pensamento. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos. É necessário, amados, nós chamarmos atenção ou falar para o que isso expressa e tem um caráter prático na nossa vida.
Esses versículos, eles falam, essas verdades que esses versos expressam, eles demonstram claramente a nossa condição, aquilo que Deus fez e faz pelos pecadores, pois nós estávamos à margem, cobertos de lepra. Essa era a nossa realidade. A realidade do leproso era nossa, nós estávamos cobertos de lepra. O que isso significa? Dominados pelo pecado. Lepra significa o pecado. E nós estávamos dominados por ele, até que Cristo nos tocou e nos purificou e nos salvou pela sua graça por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É essa aplicação prática para as nossas vidas, ao olharmos para a vida desse leproso, ao olharmos para o que Jesus fez na vida desse leproso, é o que Jesus fez e faz conosco hoje. E, amados irmãos, é necessário lembrar também que esse mesmo Jesus, ele está em nosso meio, com a sua mão estendida para salvar aqueles que humildemente se prostram e rogam: salva-me. Isaías 59:1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É necessário, então, reconhecer o estado em que nós estamos, leprosos. Mas para a cura é necessário reconhecermos Jesus como Senhor, como Salvador, como o único que pode mudar o quadro das nossas vidas. Mas a despeito da beleza desses versos, quero dar ênfase aos versos posteriores. A partir do verso 14, Jesus então continua a conversar com aquele leproso, que agora é um ex-leproso. E Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. Ou, em Marcos, usa a expressão, Jesus deu uma severa advertência. Jesus deu uma repreensão. Jesus chamou a atenção do ex-leproso: vem aqui, não conte isso a ninguém. Jesus falou sério com ele. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus está apontando para Levítico 14. Para cumprir a lei. E Jesus está então ordenando àquele homem que não contasse aquilo a ninguém e que cumprisse a lei. Se apresentasse ao sacerdote, o sacerdote ia examinar, ia avaliar, ia dar um atestado de saúde. Porque a autoridade sanitária naquela época era o sacerdote. Então, esse atestado público de cura e purificação para que ele voltasse ao convívio social e à participação dos atos cerimoniais era necessária. Mas ele só conseguiria isso por meio do sacerdote. Jesus então está ordenando aquele homem que fizesse isso. O interessante é que o homem não fez isso. O leproso desobedeceu. Se foi lá em Marcos, e Marcos acrescenta esse detalhe, Marcos 1:45 vai dizer que ele saiu e começou a espalhar a notícia. Começou a falar: estou curado, estou curado, estou curado. Jesus me curou. Jesus me curou. E começou a gritar pela cidade: Jesus me curou. Jesus me curou. E após a esse fato, a essa atitude, diz que, porém, versículo 15, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades.
Aqui é o emprego da conjunção adversativa, porém, que denota contraste ou oposição. Então, Jesus falou para que ele não contasse a ninguém, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Ou seja, o que isso significa? Que a popularidade de Jesus começou a crescer cada vez mais. Jesus passou a ser conhecido cada vez mais. Jesus passou a ser falado cada vez mais. Aconteceu o efeito contrário do que Jesus queria. Porque em Lucas capítulo 4, 37 já dizia, a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Aqui é o episódio quando Jesus expulsa um demônio, um espírito imundo. E as pessoas começaram a falar, esse aí tem autoridade para expulsar demônio. E começaram a falar, esse Jesus tem autoridade para expulsar demônio. Esse Jesus tem autoridade para expulsar demônio. Agora acrescentaram, esse Jesus, além de expulsar demônio, esse Jesus cura. Esse Jesus cura. E o que aconteceu? A multidão começou a correr atrás de Jesus. A multidão começou a ir para cima de Jesus. E não é a multidão, que aqui usa em plural, grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Houve um reboliço e a popularidade e a fama de Jesus crescia e se espalhava ainda mais. Esse crescimento de popularidade fez com que as multidões caçassem Jesus. Mas o versículo 16 mostra uma verdade importante. É esse versículo que eu gostaria de dar ênfase nessa noite. Jesus, porém. Outra vez a conjunção adversativa, que demonstra o quê? Oposição ou contraste. O que isso quer dizer, John? Enquanto a popularidade crescia, enquanto a fama crescia, enquanto todo mundo estava falando de que Jesus expulsava demônio e que Jesus curava, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Retiro de oração. Isso nos ensina tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Isso me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa que eu não serei capaz de transmitir aos irmãos aqui. Mas o que eu quero transmitir para os irmãos é que nós vivemos hoje numa cultura de likes, de curtidas, de views, de seguidores. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas estão caçando reconhecimento, em que as pessoas estão buscando fama, elogios, em que as pessoas estão pervertendo o seu caráter para alcançar mais popularidade, em que as pessoas estão fazendo de tudo para serem conhecidas no mundo. Mas esse versículo nos ensina, Jesus, porém. Lembrei da mensagem do pastor, tu, porém. Essa mensagem é para mim e para você, irmãos. Não devemos ficar caçando popularidade. Não devemos caçar ser populares, ser reconhecidos, elogiados, admirados. O nosso propósito, amados irmãos, não é sermos conhecidos, mas é fazer Deus ser conhecido. Não é sermos reconhecidos, mas é fazer Deus ser glorificado através das nossas vidas. O nosso propósito, como o pastor citou aqui, é que Ele cresça e eu diminua. O nosso propósito aqui é que Deus transpareça-se através de nós. Não é ser, amados irmãos, colocados em palcos, em pedestais. Nós precisamos perder, amados irmãos, o mau hábito de vivermos por elogio. Ah, pastor não falou de mim, pastor não elogiou o que eu fiz, pastor na saída da igreja não deu um tapinha nas minhas costas e disse muito bom.
Não estou dizendo contra elogio, irmãos. Não estou dizendo contra incentivo, encorajamento. Estou dizendo que nós não devemos buscar essas coisas. Porque nós, amados irmãos, não fazemos para agradar pessoas, fazemos para agradar a Deus. E é justamente por isso, amados irmãos, que devemos aprender com esse versículo, com essa verdade. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Devemos, em muitos momentos da nossa vida, devemos sair do alvoroço. Buscarmos a quietude, buscarmos a solitude para orar. Orar, amados irmãos, buscando ter comunhão com o Pai. Orar, buscando ter capacitação do Espírito Santo. Ter comunhão para o Pai, porque a despeito de não desejarmos sermos conhecidos, o nosso desejo é cada vez mais que o nome de Jesus seja conhecido e que mais e mais nós conheçamos a Deus. Porque a Bíblia nos ensina em Abacuque, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Devemos buscar ter comunhão, devemos nos retirar para orar, para buscar capacitação do Espírito, poder do alto. Por quê, Jonathan? Porque já comentamos na semana passada, nós temos um ministério a cumprir, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão só será, irmãos, plenamente desempenhada no poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos pensar que nós faremos, agiremos sem a intervenção poderosa de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da capacitação do Espírito para sermos maridos. Nós precisamos da capacitação do Espírito para sermos esposas, para sermos pais, para sermos funcionários, para desempenharmos os nossos ofícios dentro da igreja. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, para que cada vez mais, e capacitados pelo Espírito, possamos desempenhar o nosso papel, o nosso ministério e a nossa missão para a glória de Deus. Digo isso, amados irmãos, porque logo no versículo 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Precisamos desse poder. Precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas para cumprirmos a nossa missão, para atuarmos na evangelização, para cuidarmos da nossa família, para ensinarmos aos nossos filhos, para aconselharmos e edificarmos os nossos irmãos, para desempenharmos as nossas funções no trabalho. Precisamos do poder do alto. E por quê? Para que Deus seja conhecido. Para que eu não cresça em popularidade. Para que eu não viva sob os holofotes dos olhares humanos ou das reuniões humanas, mas que eu viva a cada dia, capacitado pelo Espírito, sob os olhares atentos do meu Deus. Capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para desempenharmos então
nossa missão e o nosso trabalho. Charles Spurgeon tem uma frase interessante: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Precisamos, amados irmãos, ter muito cuidado para não buscarmos a admiração dos homens e do mundo. Nós precisamos trabalhar, viver e orar para que sejamos capacitados por Deus para desempenhar nosso papel, a nossa missão nessa terra. Termino com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que é um texto conhecido nosso, 1 Coríntios 15, 58. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, e aqui já é uma conjunção conclusiva, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é sabendo que o pastor gosta do nosso trabalho. Não é sabendo que os meus irmãos me elogiam quando eu faço alguma coisa. Não é sabendo que eu recebo palminhas ou excelente no grupo de WhatsApp do meu trabalho. Não. É sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Em outras versões diz: o trabalho de vocês não é inútil. E é por isso, amados irmãos, que eu convido os irmãos a guardarem essa palavra no coração e a entendermos que é sempre tempo de nos retirarmos para a oração. Fazermos o nosso retiro de oração na solitude, na quietude e buscarmos ter comunhão com o Pai e buscarmos recebermos capacitação do Espírito Santo para desempenharmos o nosso papel ou a missão que Deus nos deu nessa terra. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor, então, pedindo para que Ele nos encha do seu Espírito Santo, nos encha do seu poder, para que a cada dia mais nós possamos desejar ter comunhão com o Pai, conhecer a Deus, conhecer mais a Deus e não buscar ser conhecido pelos homens. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, ó Deus. Te agradecemos porque são as suas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. E aprendemos, ó Deus, com esse episódio, ó Pai, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, sobre a sua majestade, sobre o seu amor, ó Deus. Mas também aprendemos, ó Pai, que é tempo, ó Deus, de nós buscarmos conhecer ao Senhor. Que é sempre tempo, ó Deus, de clamarmos por capacitação do Espírito Santo de Deus para desempenharmos o nosso papel, a nossa missão, ó Deus, na sociedade, dentro de casa, na igreja, no trabalho, em todo lugar que nós estivermos, ó Deus. Que o Senhor nos capacite, nos encha com o Teu Espírito Santo, para que o Senhor seja conhecido. Deus, como foi citado aqui nesse culto, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Seu nome, toda a glória, em nome de Jesus. Ó Deus, cresça, ó Deus, nas nossas vidas, que a luz do Senhor
ou que a face de Jesus Cristo resplandeça através de nós. Que as pessoas, ó Deus, possam glorificar o nome do Senhor, ó Deus, por meio das nossas boas obras, ó Deus. Por isso nós suplicamos ao Senhor, capacita-nos, ó Deus. Capacita-nos para que nós possamos agir de maneira sábia e correta nesse mundo. Para que nós possamos estar cheios do seu poder de discernimento para proclamar o Evangelho do Senhor. Para que nós possamos estar sempre atentos em obedecer o que diz a sua palavra, Senhor. Ó Deus, se conosco, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, suplicando pela sua intervenção das nossas vidas. E, ó Deus, aqueles que ainda, ó Pai, não tiveram um encontro real e verdadeiro, ó Deus, com o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa atraí-los e que o Senhor possa tocá-los, ó Deus. Que o Senhor possa transformá-los, ó Pai. Que o Senhor possa resgatá-los, restaurá-los, ó Deus, levantá-los, ó Deus, avivá-los para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão desanimados, desviados, caídos, entristecidos, ó Deus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, toca-lhes o coração nessa noite, em nome de Jesus. E traga-os, ó Deus, de volta ao rebanho do Senhor. Traga-os de volta, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.